Irmãos, o texto da pregação desta noite está no capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, versículos de 1 a 7. Filipenses 4, de 1 a 7, diz assim a Escritura: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. A importância de permanecer firme no Senhor. Imagine que você mora num edifício desses da Caixa Econômica e você não sente segurança nele, porque tem hora que você está seguro, tem hora que o edifício dá uns estalos, aparece uma rachadura aqui, outra ali, depois vem o pessoal e conserta e você fica tranquilo, mas depois, na semana seguinte, nova preocupação e você fica sem firmeza de morar ali. Imagine que você tenha um amigo que hora lhe parece a pessoa mais equilibrada, mas também tem horas que parece a pessoa mais louca. Você confia na amizade com essa pessoa? Existem casais que parecem ser o exemplo do equilíbrio, da firmeza, mas não têm estabilidade. Quando você menos espera, recebe a notícia, eles se divorciaram. Existem também empresas que parecem ser empresas firmes, fortes, pagam bem, pagam em dia, dão gratificação. De repente, irmãos, a empresa quebra. Você mal recebe suas contas, porque ela sucumbe, abre falência. Dá para confiar nas coisas daqui, dessa terra? Assim também acontece com muitos crentes. Eles estão muito bem na relação com o Senhor, porém de repente rompem a relação com Cristo. No momento estão em perfeita comunhão, mas no momento seguinte estão afastados do Senhor. Passam um tempo na igreja muito bem, consagrados, daqui a pouco estão excomungados. Por que essa falta de firmeza? Por que essa instabilidade? Por que esse desequilíbrio? A que devemos atribuir esse comportamento, essa falta de firmeza? Quais são as razões pelas quais muitos crentes agem dessa forma? Esse será o modelo, irmãos, de vida cristã. A vida cristã precisa ser assim. Como aquele corinho, tropeça aqui, cai acolá, de novo levanta. Altos e baixos, na crista da onda, no vale da onda, e sobe e desce o tempo todo, sem nenhuma firmeza. A que devemos atribuir esse comportamento? Qual é a razão, irmãos? Porque muitos crentes agem dessa forma. Paulo diz, esse não é o modelo de vida cristã que Deus planejou para a sua igreja. Não é esse o modelo. Antes devemos cuidar para nos mantermos sempre firmes na nossa relação com o Senhor. Quer estejamos na fartura, quer estejamos na escassez. Tanto na saúde como na doença. Precisamos manter a nossa firmeza no Senhor. E eu digo, é de suma importância manter a nossa firmeza no Senhor. Porque disso vai depender o nosso equilíbrio cristão. Você vai funcionar como referência para os que estão chegando dentro da igreja. Vai funcionar como um esteio dentro da igreja. Fulano é uma pessoa equilibrada. Ela tem firmeza no Senhor. E assim, irmãos, independente da situação pela qual possamos sempre nos manter firmados na rocha. Devemos ser aqueles crentes que, na fartura, as pessoas dizem, como esse irmão é firme. Mas na escassez, na doença,
na tragédia, a igreja olha para você e diz: como esse irmão mantém a sua firmeza? É desse tipo de crente que a igreja precisa. É esse tipo de crente que nós devemos ser. É esse tipo de crente que Deus planejou para que nós sejamos. Então, com esse título, a importância de permanecer firme no Senhor, eu quero repercutir 4 razões nesta noite com os irmãos. Para nos mantermos firmes no Senhor, precisamos, em primeiro lugar, cuidar da harmonia entre os irmãos. No versículo 1 está dito assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firme no Senhor. Então, Paulo aqui está cheio de emoções, nesse ponto da carta, chama os irmãos de amados e diz que está com muita saudade deles, dizem que eles são o motivo da sua alegria e também coroa. Ele está dizendo com essa palavra coroa que quando eu chegar no céu e vocês chegarem também, o Senhor vai apontar para vocês e dizerem que vocês são minha coroa. Quer dizer, o fruto do meu trabalho, eu vou ser coroado, porque vocês se converteram pela minha pregação, vocês se mantiveram firmes pelo meu ministério, então vocês são minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo. Aí ele diz agora a frase do sermão: firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Permanecei firmes no Senhor. Observe que o próprio verbo permanecer já traz a ideia que eu não posso ter altos e baixos na minha vida cristã. Não é esse o modelo. Eu preciso permanecer firme no Senhor. Firme hoje, firme amanhã, firme depois de amanhã, firme o ano que vem, firme no outro ano, firme até morrer, firme até a morte. Aí no versículo 2 ele começa a dizer os aspectos pelos quais essa firmeza vem. E é esse primeiro aspecto que nós estamos tratando aqui: cuidar da harmonia entre os irmãos. Versículo 2: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Rogar, o que é rogar? Rogar é encorajar, pedir, implorar. E com essas palavras ele se refere a 2 irmãs da igreja de Filipos. E ele as nomeia. O nome de uma é Evódia e o nome da outra é Sintique. Essas irmãs pertenciam à igreja de Filipos e são citadas no versículo 3 como tendo dado suor, irmãos, na implantação da igreja. Diz aqui o versículo 3: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Essas 2 irmãs certamente cooperaram fortemente na implantação da igreja da cidade de Filipos, fazendo o que lhes era permitido pela palavra, evangelizando de casa em casa, trazendo grande edificação à igreja, e deixou a equipe missionária de Paulo, irmãos, muito bem impressionada com elas. Mas, irmãos, agora, algum tempo depois, no presente, essas irmãs estavam experimentando uma desarmonia entre si. Estavam brigadas entre si, principalmente no seu modo de pensar. Porque o apóstolo as recomenda que pensem concordemente no Senhor. Elas estavam certamente em desavença com relação ao entendimento de alguma coisa que a Escritura não relata. Elas então deveriam se esforçar a pensar com o coração. Concórdia significa com o coração. Pensem concordemente. Pensem com o coração. Possivelmente, sabe, irmãos, elas estavam pensando unicamente com a razão. O que é isso? Não estavam considerando os afetos, o sentimento cristão de tolerância, de compreensão, aquele espírito cristão que Deus requer de cada um de nós na solução das causas que surgem na igreja. Essas irmãs não estavam usando o coração, estavam apenas usando a razão. Com isso, nós não estamos dizendo que Deus quer que sacrifiquemos a verdade em nome do amor e dos afetos. Nada disso, nada disso. O que Deus quer, na verdade, é que devemos compreender, por um tempo,
a forma de pensar de alguém, mesmo que essa pessoa esteja errada. Tenha paciência com ela, enquanto você trata do caso, para ganhar o irmão. É certo que a persistência do irmão naquele erro vai gerar um processo disciplinar. Mas antes você deve ter aquela paciência com aquele irmão. É isso que significa agir com concórdia. Agir concordemente. Então Paulo roga a essas irmãs diretamente. Eu rogo a Evódia e rogo a Síntique que elas resolvam o problema entre elas. Paulo está se dirigindo a ambas. Elas devem se unir. Elas devem sentar e conversar. As duas. No versículo seguinte, Paulo pede ao presbítero que as auxilie também nessa questão. A ti, versículo 3, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Quer dizer, não somente elas deveriam se empenhar por isso, mas outros irmãos também devem se empenhar. O apóstolo aqui se dirige provavelmente ao presbítero da igreja, cujo nome aqui não é mencionado. Ele chama apenas a ti, fiel companheiro de jugo. Quer dizer, esse presbítero da igreja tinha sobre os seus ombros o mesmo jugo, o mesmo peso que o apóstolo tinha nos seus ombros em prol da igreja. Fiel companheiro de jugo. Aquele pau que coloca assim em cima do boi, né, para que ele ande puxando o carro. Então ele sabia que o presbítero era um homem fiel e ele se dirige a ele para que ele intervenha no caso, para auxiliar essas duas irmãs no restabelecimento da unidade do pensar. Um irmão em rixa contra o outro, sabe o que é que acontece? Ele perde logo a comunhão com Deus. Se você estiver rixado com o seu irmão, a sua comunhão com Deus imediatamente é interrompida. O espírito de amargura, de raiva, de rancor, de intolerância facilmente se instala no seu coração. E aquilo é estranho para Deus. E esse espírito de rancor, de amargura, rapidamente se espalha no meio da igreja. Aí fica um grupo a favor de um irmão e outra ala a favor do outro irmão. Uma coisa que era apenas de duas pessoas, já está em dois grupos grandes, maiores. Satanás aproveita e fatura alto em cima dessa situação, porque ele é especialista em faturar em cima da discórdia dos irmãos. Ele fica espreitando. Na hora que tem uma discórdia, ele entra e ele fatura alto. Obtém altos lucros. Daí o apóstolo tanto rogar aos envolvidos na discórdia, como rogar também aos demais, para que intervenham imediatamente na causa, para estabelecer rapidamente a concórdia. E Paulo era especialista nisso. Os irmãos se lembram de 1 Coríntios 12. Ele diz que a igreja é um corpo. Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Se um está ferido, todos acorrem para curar aquela parte do corpo. Então ele era especialista em enxergar essas coisas, irmãos. Então ele sabe que qualquer tipo de discórdia entre os irmãos compromete o todo. Um dedo doente, ferido, infectado, causa febre no corpo todo. Daí ele exigir que todos se entendam. As duas pessoas envolvidas na celeuma devem sentar para conversar. Também os presbíteros devem entrar, os diáconos, os irmãos, todo aquele que puder entrar para estabelecer a concórdia deve fazê-lo. Porque é assim que acontece no corpo. Pergunto a você, você está em rixa com outro irmão? Se está, então sua firmeza no Senhor está comprometida, está abalada. E se não for tratado esse caso, pode ruir sua firmeza. Você, membro da igreja, é sabedor de que há discórdia entre dois irmãos? Sabe? Sei. Qual a providência que você tem tomado? Nenhuma. Não vou me meter. Isso é briga de cachorro grande. Não. Nunca pense dessa forma. Aproxime-se. Estabeleça a concórdia. Você tem tudo a ver, como membro da igreja, tem tudo a ver na solução da discórdia entre dois irmãos. Cuidar da harmonia entre os irmãos é razão de que toda a igreja permaneça firme no Senhor. Essa é a primeira lição.
A igreja que tem discórdia entre os irmãos e não trata, ela não permanece firme no Senhor. É preciso haver paz na igreja, entre os membros. Essa é a primeira lição. A importância de permanecer firme no Senhor. Então, em primeiro lugar, cuidar da harmonia entre os irmãos. Em segundo lugar, ter prazer no Senhor Jesus. No versículo 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Na definição usual, alegria significa aquele estado de alma em que a pessoa sente conforto, sente contentamento, que deseja que aquele momento se prolongue, né, por muito tempo, aquela situação, porque é algo bom, é algo que está me trazendo benefícios, é algo que eu estou gostando, está me trazendo felicidade. Essa é a definição de alegria. Mas a alegria é algo passageiro, sabemos. Ora estamos alegres, ora estamos tristes. Há essa oscilação. Agora, em se tratando da alegria cristã, aí a definição muda. A conceituação é diferente. A alegria cristã, meus irmãos, é a alegria sentida em Cristo, na sua pessoa, na sua obra. Aí por isso é uma alegria imorredoura, é uma alegria perpétua, permanente, eterna. Considere quem você era, seu estado de perdição, de trevas, considere a cegueira que você vivia, a escuridão na qual você estava mergulhado. Se lembre daquele estado, daquele tempo, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, desesperanças, ira, não é, uma revolta interna por causa da incerteza, uma imundícia espiritual que você vivia por causa da morte, maldições, desobediências, depressões. Lembre-se. E o que você é agora? Com toda a riqueza e segurança eternas que Deus dispôs para você. Aí você só tem motivo para se alegrar continuamente. Que nada separa você do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, que está em você. Nada lhe separa. É exatamente essa a recomendação do apóstolo. Irmãos, alegrai-vos no Senhor. Observou? Alegrai-vos no Senhor. Sempre no Senhor. Lembre-se continuamente de quem você era e o que você é agora. A sua segurança eterna. O seu status é indestrutível. Você não vai mais deixar de ser o que você é, nem perder o que você ganhou. Lembre-se. Então, alegre-se no Senhor. No Senhor. E a coisa é tão extraordinária que o apóstolo faz a ênfase. Outra vez digo, alegrai-vos. É a ênfase. Outra vez digo, alegrai-vos. Presta atenção. Alegrai-vos. Presta atenção. Alegrai-vos. Porque é um valor extraordinário que parece que nós não percebemos quando somos instados uma só vez. É preciso duas vezes. E você estremece. Outra vez digo, alegrai-vos. O alegrar-se no Senhor, meu irmão, é estar naquela esfera onde a circunstância da vida não entra. Ela não entra. O crente pode estar passando a maior aflição, a maior catástrofe, a maior enfermidade, a mais dura prova. Ainda assim, a alegria do Senhor é o seu contentamento, é o seu conforto, está presente na vida dele. Por que isso? Porque a alegria do Senhor é a alegria nele, por ele, pelo que ele é, pelo que ele fez em seu favor, pelo que ele faz, pelo que ele fará. Nada tem a ver com circunstância dessa vida. Nada tem a ver. Extrapola esse limite humano. O crente que não tem essa visão, ele dança de acordo com a música, não é, do mundo. Se está com dinheiro, se está com saúde, está todo mundo bem, as empresas todas boas, então, alegria, alegria. Minha vida é só alegria. Porém, irmão, se as coisas começam a dar zebra, andar para trás, perder o emprego, perdeu a saúde, a alegria vai embora também. Sabe por quê? Porque essa
não é a alegria do Senhor, no Senhor. Você não estava alegre no Senhor. Se os filhos estavam bem na escola, as contas pagas, o emprego pagava o salário pagava as contas, você está alegre. Mas qualquer fator desse que se altera, aí você desaba, ruim, entra em depressão, em desespero, em desesperança, porque a sua alegria não estava no Senhor. Sua alegria estava na sua saúde, estava no seu trabalho, estava no seu dinheiro, nas suas contas pagas, estava nos seus amigos, estava nas suas viagens, nos seus restaurantes, estava na sua boa vida, não estava no Senhor. Quando essas coisas desaparecem, a alegria também some. Uma pessoa que procede dessa forma, ela não é firme no Senhor. Ela não tem firmeza no Senhor. É firme em qualquer outra coisa, no dinheiro, na saúde, na casa própria. Mas nunca no Senhor. Por isso, da exortação do apóstolo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pergunto a você, onde está baseada a sua alegria? No Senhor ou nos valores desta vida? Sua alegria é permanente ou é passageira? Se ela for permanente, então sua firmeza está no Senhor. Mas se ela for passageira, a sua firmeza está nas circunstâncias do mundo. Quando tudo está bem, você está alegre. Quando tudo falta, você perde a alegria. E isso é causa de afetar a sua firmeza no Senhor. Isso é causa de afetar a firmeza da igreja da qual você faz parte. Porque você fundou a sua alegria em cima de areia movediça. Sua casa está prestes a ruir. Se não é que já ruiu. Mas aquele que se alegra no Senhor, pode vir qualquer tipo de tempestade, que ele não perde a alegria. Não perde. Essa foi a segunda lição. A importância de permanecer firme no Senhor. Lembre-se, cuidar da harmonia entre os irmãos. Primeira razão que o apóstolo apresenta. Ter prazer no Senhor Jesus é a segunda razão. E agora ele apresenta uma terceira razão. Para nos mantermos firmes no Senhor, precisamos, em terceiro lugar, cultivar uma vida moderada. E ele diz aqui no versículo 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Irmãos, moderação é uma palavra bem abrangente. Moderado nas roupas, moderado no falar, moderado no possuir, moderado no andar. Mas a moderação que o apóstolo fala aqui nesse versículo é uma moderação específica. É a moderação na reação às injustiças sofridas. O crente pode sofrer a maior injustiça, que ele não perde a compostura. O crente que está firme no Senhor, ele não perde a compostura. Ele não se exalta, ele não reage violentamente, ele não perde o equilíbrio, ele não compromete o testemunho cristão. Não compromete. E essa palavra moderação se aplica exclusivamente a essa situação. Ele consegue exercer a paciência e a humildade em meio a uma grande injustiça sofrida. Ele permanece equilibrado. Ele consegue dominar o seu ódio, consegue dominar o seu medo, consegue dominar a sua tendência de retaliar, de se vingar do agressor. Como essa postura é requerida, irmãos, no meio da irmandade. Porque muitos de nós somos crentes nas ações, mas poucos são crentes nas reações. Poucos são crentes nas reações. Há daqueles crentes que são mansos, humildes, simples, servos. Mas, irmãos, tocou no seu calo, é uma onça. Tocou no calo, é uma onça. Se manifesta, reage violentamente, faz alardes, barulho, fica magoado, deixa de vir à igreja. É um problema. E se foi com alguém da igreja, ele fica em casa, fica esperando aqueles irmãos mais despreparados que vão se solidarizar. Mas, irmão, é mesmo,
você sofreu a injustiça, tal, e fica tratando ele como coitadinho, e depois de muito ser bajulado, ele vem, volta para a igreja, e volta por cima. Ele só fica satisfeito quando o outro é vingado, quando é vingado do outro, melhor dizendo. Quando o outro recebe uma punição e ele se sentiu vingado, aí ele então se acalma, sabe, irmãos? Esse tipo de crente, irmãos, é o crente chamado imoderado. Ele não tem cristianismo nas reações. Talvez tenha somente nas ações. Não tem nenhuma moderação. E a Bíblia apresenta homens que foram moderados dessa forma que o apóstolo está falando. Ele mesmo foi um deles. O apóstolo Paulo foi um deles. Mas eu quero trazer para você aqui o exemplo de Cristo, de Jesus. Melhor dizendo, Jesus, quando estava naquela quinta-feira e naquela sexta-feira, que foi o dia da morte dele, que foi o período que ele mais sofreu injustiças, irmãos, e eu quero mostrar ao irmão como foi que ele reagiu, a moderação com a qual ele reagiu diante de tanta injustiça. Segure Colossenses e veja, por exemplo, Lucas 22. Lucas capítulo 22. E vou mostrar diversos versículos aqui nesse capítulo. 47 até o 51. Jesus está no Getsemane com seus apóstolos e Judas vai chegar conduzindo a turma para prender Jesus. Falava ele ainda, Jesus, né? Quando chegou uma multidão e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, os apóstolos, né, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Vamos reagir, vamos atacar? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote. Antes que Jesus desse qualquer resposta, um deles se adiantou e feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Nem reagiu, nem deixou os seus reagirem, e ainda consertou a reação de um deles. Sabemos quem foi, que eu não vou nem dizer o nome dele aqui, mas sabemos quem foi. Ele foi moderado. Diante de uma grande justiça, agiu com moderação. Versículos 63 a 65. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Capítulo 23, capítulo seguinte, versículos 8 e 9. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Versículos 33 a 37. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Agora escuta o trecho seguinte, 39. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Clamou a Jesus por salvação. Isaías 53 diz que em todas essas injustiças ele foi como cordeiro mudo levado para o matadouro, mas ele não abriu a sua boca. Mas nessa hora ele abriu. Quando o malfeitor do seu lado disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí ele falou.
43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ele abriu a boca, mas não foi para reagir, não foi para reclamar, não foi para dirigir impropérios contra aqueles que lhe dirigiam injustiças. Ele abriu a boca para salvar. Para salvar. Mas, irmãos, não somente Jesus agiu dessa forma. Os seus discípulos, os seus apóstolos, muitos crentes na história da igreja também agiram dessa forma, reagindo com moderação a grandes injustiças sofridas. Atos 16. Nós temos a história de Paulo e Silas aqui. Estavam presos injustamente, por fazer o bem, por pregar salvação aos pecadores, só fazendo o bem. Aí diz o capítulo 16, versículo 22, assim: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Qual devia ser a reação de Paulo e Silas? Que injustiça a gente está sofrendo, a gente fazendo bem, a gente pregando o evangelho a esses pecadores miseráveis. De qual cidade? Filipos. É assim que nos tratam, nos mandam prender. E esse carcereiro, quando chega no cárcere, ainda prende os nossos pés no tronco, que era alguma coisa, irmãos, que só se fazia com bandidos de alta periculosidade, porque eles rapidamente sabiam fugir. Prender os pés no tronco por conta própria. As autoridades mandaram que o carcereiro apenas os guardasse com segurança. Ele foi prender os pés no tronco. Então eles estão ali profundamente irados, profundamente revoltados. Será, irmãos? Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Como é que pode? E os demais presos, companheiros de prisão, escutavam. Aprendendo o quê? Os salmos. Aprendendo os salmos, companheiros de prisão. Isso é moderação. Recebe uma grande injustiça e reage dessa forma, com moderação. Sabemos que Deus enviou nessa noite um grande terremoto. Terremoto violento. Foi o que aconteceu? As portas da prisão se abriram. Todas as portas, não só da cela de Paulo e Silas, mas de todas as outras celas. E o carcereiro não podia conter todos aqueles homens. E ele pegou a espada e ia se matar. Porque pela lei romana, a vida daquele que estava guardando o outro, se o outro escapasse, responderia. Então não tem salvação para mim. Se todos esses homens fugirem, eu não vou ter condições de pagar por todos eles. Então vão me matar. Então, para eu não sofrer aquele trauma entre esse momento e o dia da execução, eu vou encurtar, vou me matar logo agora, porque facilita para mim. Quando ele ia lançar-se sobre a espada, Paulo: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. O prisioneiro, que devia ter ódio do carcereiro, disse: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Foi o que aconteceu. Ele disse: senhores, o que é que eu devo fazer para me salvar? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu e a minha casa. Então ele fez uma força, e naquela madrugada, depois que fechou as celas novamente e guardou todos os presos, ele levou Paulo e Silas na casa dele de madrugada, e lá ele lavou os vergões, as chicotadas que ele mesmo tinha dado. E Paulo, agora recomposto, faz uma refeição na madrugada, prega o evangelho àquela família, ela se converte, Paulo batiza todos eles e volta para a prisão, para resguardar a funcionalidade do carcereiro. Diz aqui os versículos 27 e 28, 32 e 33. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus.
Paulo e Silas eram moderados, iguais ao seu Senhor. Iguais ao seu Senhor. O seu Senhor deu o exemplo, e eles seguiram o exemplo dele. Eles sofreram grande injustiça, mas a reação foi oposta ao que se esperava. Em vez de ódio, amor. Em vez de rejeição, pregação da palavra. Em vez de maldição, salvação para o carcereiro e toda a sua família. E a razão, irmãos, apresentada pela Escritura é para que manifestemos essa moderação, voltando para Filipenses, está na segunda parte do versículo 5. Perto está o Senhor. Manifestem moderação, porque perto está o Senhor. Essa frase, irmãos, evidentemente ela diz respeito à onipresença de Deus. Todos os nossos atos são feitos na presença de Cristo. Principalmente os atos de imitação ao caráter de Cristo. Principalmente aqueles atos, aquela reação que ele manifestou nos momentos de maior injustiça recebida. É como aquele professor que ensina ao aluno aqui, né? Depois acompanha o aluno lá para a aula prática e ele fica aqui observando se o aluno aprendeu, se o aluno se interessou, se o ensino dele valeu a pena, se o tempo dele foi bem aproveitado. E ele está aqui vendo o aluno fazer. E ele viu que o aluno obteve sucesso, realizou a tarefa na prática daquilo que foi aprendido na lousa, na sala de aula. Então o professor fica alegre. E é essa figura que Paulo evoca. Hajam com moderação, porque perto está o Senhor. O Senhor está do seu lado, vendo que tipo de reação você vai manifestar. Se é a de Jesus, ou se é a de Adão caído. Se é a do novo homem, ou se é a do velho homem. Então, quando você reage como Jesus, com moderação, você mostra que está firme no Senhor, imitando o seu Senhor, agindo como o seu Senhor, obedecendo todas as ordens que ele lhe deu. Agora, meu irmão, se você sofreu uma injustiça e você se exasperar, se revoltar, se vingar, retaliar, tudo isso, irmãos, feito na presença do Senhor, então o Senhor balança a cabeça, dá as costas e vai embora, curtir a decepção. Que fracasso! É aquele olhar que Jesus deu para Pedro quando ele negou a terceira vez. Jesus olhou assim para Pedro. É uma decepção para o Senhor. Agradou a carne, desagradou Jesus. Por isso, do brado que o apóstolo deu aos irmãos de Tessalônica: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Efésios 4,30. Não entristeçais. De forma alguma o cristão deve proceder dessa maneira, mas antes deve agir com moderação, não reagindo, irmãos, carnalmente às injustiças recebidas, mas agindo com moderação. Como Jesus agiu, como os apóstolos agiram, mantendo-se firme no Senhor. Aí agora eu pergunto a você: como é que você tem reagido às injustiças que você tem sofrido? Como é? Pela carne ou pelo Espírito? Dando glória ao Senhor ou dando glória ao diabo? Reagindo carnalmente às injustiças ou reagindo espiritualmente, com moderação cristã, mostrando a sua firmeza no Senhor? Saiba que a forma como você reage mostra se você é firme no Senhor ou não. Então, cultivar uma vida moderada, portanto, é a terceira maneira de se manter firme no Senhor. Aí tem uma última ainda. Preste atenção. A primeira, cuidar da harmonia entre os irmãos. Primeira maneira de se manter firme no Senhor. A segunda, ter prazer no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Terceira, cultivar uma vida moderada. Seja a vossa moderação conhecida de todos. Perto está o Senhor. E a última maneira de permanecermos firmes no Senhor é afugentar a ansiedade da vida.
O que é a ansiedade? Ansiedade é a angústia que surge na alma pela desconfiança e incerteza quanto ao futuro. É um problema que surge quando estamos desafinados, presta atenção à palavra, desafinados com relação à soberania de Deus e o controle absoluto que Ele tem sobre a vida de cada homem. Quando não há aquele sentimento prático que Deus controla todas as coisas, então a ansiedade vem e se instala. Você crê na soberania de Deus? Creio. Mas na prática você crê? Aquilo que lhe sucede no dia a dia, você crê que é Deus dirigindo sua vida? Que Deus está dirigindo milimetricamente? Crê? Aí tenho minhas dúvidas. Então esse é um crente teórico na soberania de Deus. Porque na prática ele é zero. Ele é desafinado com o sentimento prático da soberania de Deus na sua vida. E esse mal, irmãos, é um mal secular, viu? É um mal secular, que quebra a nossa firmeza no Senhor. Olha aí, Paulo falando aqui, faz 2000 anos, sobre a ansiedade. Não é coisa de agora não, ó. Bote tempo aí. O ansioso prefere acreditar num futuro incerto, ao acaso, sem a menor influência e domínio do Senhor. Deus não tem nada a ver com o futuro, não. O futuro é um mistério para mim. Quem pensa assim é um ímpio. É o que vive nas trevas. Mas o crente não pode pensar dessa forma. Por isso que para esse mal, a Escritura adverte veementemente assim. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A frase aqui deixa claro que a Escritura não abre exceção, irmãos, para nenhum motivo, né, da ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não tem uma exceção. Uma exceção. Um motivo que seja exceção para a ansiedade. Não tem. Quais são os motivos da nossa ansiedade? O medo de se formar. Será que eu vou me formar e não vou ter emprego? Lutei, ralei, suei, madruguei. Passei até fome. Será que vai ter emprego para mim? E o emprego que eu tenho agora? Dessa crise, será que eu vou perder? A dúvida, será que eu vou casar? A incerteza, com quem eu vou me casar? Com relação à vida, será que eu vou viver muito tempo? Ou vou viver pouco tempo? Com relação à minha velhice, como será a minha velhice? Como me sustentarei na velhice? Com esse minguado salário de fome, da aposentadoria ou do benefício, que mal dá para comprar um remédio da pressão. Como é que eu vou viver? Será que serei acometido de algum mal incurável? Será que irei sarar dessa doença? Oh, meu Deus! Será que o dinheiro será suficiente para pagar as contas? Será que terei dinheiro para pagar as dívidas assumidas? Será que meu filho enfermo vai morrer dessa terrível doença? Quer dizer, todos os motivos da ansiedade são com relação ao amanhã. Não são com relação ao hoje. O ansioso esquece completamente o dia que está vivendo. Ele passa a viver o dia de amanhã. Ele não viveu o dia de hoje. Ele vive o dia de amanhã. Aí quando o amanhã chega, se torna hoje, aí ele vive aquele dia esperando por aquilo que ele achava que viria ontem. E que acaba não acontecendo. Aí ele nem viveu o dia de ontem, nem o dia de hoje. E assim, olha, os anos da vida dessa pessoa vão sendo consumidos. E ela não percebe que a vida dela está passando no vazio. Não percebe. Por isso que a palavra ansiedade vem da raiz de uma palavra chamada dividir. Que muitos assuntos, sabe, atacam a mente do ansioso ao mesmo tempo. Cada qual dizendo uma coisa diferente e ele fica louquinho, irmãos, louquinho, ele fica dividido. Desnorteado. A verdade é essa. Ele fica dividido, desnorteado.
a pessoa fica tensa, fica irritada, um semblante fechado, fica séria, a testa franze, sabe? Dói a cabeça, as juntas dos ossos dói. Esse estilo de vida é do homem natural. Do homem natural. Os gentios, Jesus disse, é que se preocupam com essas coisas. Isso veio por causa da queda, né, irmãos? Queda no pecado deixou o homem praticamente sem viver. Agora, quando a ansiedade atinge o crente, torna-se numa afronta à soberania de Deus. Acaba por derrubar a firmeza que esse crente tem em Cristo. Daí a proibição: não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu sei, meus irmãos, que existe ansiedade causada por descompensação química do corpo. Mas aí quem trata é o remédio, é o doutor lá no consultório, não é a escritura. Não é uma ansiedade por conta de circunstâncias externas, mas apenas uma descompensação química do corpo. As taxas se alteram, aí faz um exame de sangue, o médico diz, vai passar aqui um remedinho. E você também fica bom. Mas a ansiedade que a escritura fala é a preocupação com o amanhã. É essa que nós estamos falando. Então Paulo diz, quer manter a firmeza no Senhor? Então haja como a escritura instrui acerca da ansiedade. E como é, Paulo, que a escritura instrui a respeito da ansiedade? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí ele diz aqui uma série de coisas que nós devemos fazer para banir a ansiedade. Quer dizer, a prescrição do doutor. O doutor está passando o remédio para o ansioso. Escuta agora. Primeira coisa, orar. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então Paulo diz assim, tudo que está lhe preocupando, ore a Deus e conte a Deus aquilo que está lhe preocupando. Você não tem condições de arcar com esse peso. Repasse para Deus em oração. Repasse para Deus em oração. Não fique sofrendo na sua mente os ataques dos problemas, porque você não pode resolvê-los. Então, use a oração, conte tudo ao Senhor, com clareza de propósito. Nós estamos aprendendo sobre Davi, como ele era claro na oração, irmãos. Era definido, Senhor, isso aqui, ó, esse lugarzinho aqui, ele apontava, dava as coordenadas. Ele não fazia uma oração genérica, vaga. Não, é aqui bem específico. Conte tudo ao Senhor com clareza de propósitos, com clareza de objetivos, com palavras que traduzam a sua inquietação. Abra o seu coração, né? Esgote toda a sua angústia. Ao fazer isso, você estará falando não com um psiquiatra qualquer, mas com o onisciente, o onipotente, o Deus Todo-Poderoso. É a Ele que você está contando o seu problema. Você na sua fragilidade e Ele na sua condição de Todo-Poderoso. Aí Hebreus diz assim, aproxime-se com confiança do trono da graça, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água limpa. Hebreus 10, 22. Vá com plena confiança. Que é isso? Abra o jogo, vá mesmo diante do Senhor. Fale, conte, detalhe. E nesse particular o apóstolo fala, na segunda parte do versículo 6, de uma oração mais veemente, né, mais intensa, que ele chama de súplica. Súplica. É aquela oração mais intensa, que traduz mais a sua agonia, porque existem ansiosos que têm um nível de agonia, existem ansiosos que têm outro nível de agonia maior, e outro ainda maior. Então, ore, suplique, se for necessário, clame, grite, contanto que você abra o coração para o Senhor. A segunda coisa a fazer é manifestar as ações de graças. Ele diz isso no final do versículo 6, olha aí. Pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que é isso com ações de graças? Senhor, eu estou aqui ansioso nessa hora. 25 de novembro de 2018. Estou ansioso por uma coisa do futuro. Mas olhando para trás da minha vida, olhando o passado, eu também já estive em agonias. E o que foi que eu fiz? Clamei a ti. E o que foi que tu fizeste? Me acudiste. Me acudiste. Fizeste a provisão da minha vida. Me livraste.
E eu estou aqui, vivo e preocupado do mesmo jeito. Que vergonha. Senhor, então eu te agradeço, te agradeci pelo que tu fizeste. E como é que agora eu estou preocupado? Então isso é uma incoerência. Então agradeça a Deus pelo que passou, na certeza que Ele vai fazer provisão daqui para o futuro também. É isso que o apóstolo está dizendo. Esse coração agradecido, Deus aprecia demais. Você lembra da história dos 10 leprosos? Os 10 foram curados. Só um voltou para agradecer. E se curvou e adorou ao Senhor. Não foram 10 que eu curei? Só um voltou para agradecer. Mesmo assim, estrangeiro. Estrangeiro. Vá. Sua fé lhe salvou. Além da cura da lepra, ele recebeu a cura da lepra do coração. Além da cura da lepra da pele, a cura da lepra do coração. Quem é grato sempre recebe a mais do Senhor. Então é vergonha você estar preocupado com o dia de amanhã, quando já recebeu tanto do Senhor lá atrás. Está vivo hoje, vestido, na igreja. Não é não, irmãos. Que vergonha. Então agradeça a Deus por tudo que passou e também por tudo que Ele vai lhe dar no futuro. Paulo diz, o segundo remédio para banir a ansiedade. Primeira, a oração. A segunda, ações de graças. E a terceira? Terceira coisa que é o resultado a que se chega quando seguimos as diretrizes da Escritura, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quer dizer, em outras palavras, e a paz de Deus vai banir do seu coração a ansiedade. Em outras palavras, ele está dizendo isso. A paz de Deus vai reabilitar o seu equilíbrio, vai afugentar a ansiedade, vai deixar você de novo sóbrio. A paz de Deus é aquele sentimento de quietude, satisfação, contentamento, confiança. A paz de Deus é diferente da paz com Deus. Paz com Deus é aquilo que você não tinha quando estava na impiedade. Você era inimigo de Deus. Deus apontava o dedo para você assim, lhe acusando, lhe condenando. E você apontava o dedo para Deus assim, acusando Deus de déspota, de tirano. Era uma inimizade, era uma briga. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora eu sou amigo de Deus. Não sou mais inimigo de Deus. Temos paz com Deus. Romanos 5:1. Mas ele não está falando da paz com Deus aqui. Está falando da paz de Deus. A paz de Deus, irmãos, é aquele sentimento divino de contentamento que invade a nossa alma quando a ansiedade some. Por isso que é possível que alguém tenha paz com Deus, mas não esteja experimentando a paz de Deus. Possível isso. Pois é isso que a Escritura garante contra a ansiedade. Quando você obedece à instrução da Escritura, a paz de Deus invade o seu coração, lhe deixa quietinho, contente, satisfeito, que é uma beleza. Aí a ansiedade desaparece, desaba, tudo volta ao normal na sua vida. A palavra guardará, e a paz de Deus guardará. Essa palavra guardará é uma palavra militar. Se aplica, irmãos, por exemplo, ao segurança que está na área de embarque. Você vai entrar na área de embarque, você precisa apresentar o ticket para entrar, senão você não entra. Às vezes o pai vai viajar e a mãe vai com o filho levar o pai lá, e às vezes a criança quer ultrapassar. O segurança não deixa, ele guarda ali. Só passa quem tem autorização. Na entrada do quartel também fica a sentinela. Só entra quem tem autorização, quem não tem fica de fora. E Paulo está dizendo, a paz de Deus vai fazer guarda na sua vida. Lá vem a ansiedade, lá vem, o que é que você quer aqui? A paz pergunta, o que é que você quer aqui? Eu quero entrar aí na vida. Cadê o ingresso? Tem não, então volte. A paz de Deus guarda o seu coração. Impede que ela entre na sua vida. Então, essa prática contra a ansiedade não deve ser uma atitude, irmãos, da nossa vida, mas de deve ser um modo de vida, né? Um modo de vida. O tempo todo em oração, o tempo todo em gratidão, o tempo todo em confiança no Senhor. E assim você vai se manter sempre firme
Para não ficar, eu estou ansioso. Aí toma um remédio, fica bom. O remédio da escritura fica bom. Depois relaxa na escritura, volta a ansiedade. Depois, aí fica, sabe, irmãos? Altos e baixos, altos e baixos. Então, isso não é uma coisa para você tomar quando está ansioso. Mas é uma coisa para você tomar continuamente. Para estabelecer um modo de vida, de oração, de gratidão, contentamento diante do Senhor. Pergunto como é que você tem tratado a sua ansiedade. Contando ao Senhor em oração e súplica, ou ficando irritado, franzindo a testa e recorrendo à tarja preta. É assim? Você agradece a Deus pelo suprimento que Ele já lhe deu até agora, por isso que você está vivo? Agradece? Que lhe incentiva, né, a continuar confiando no Senhor para o futuro? Ou você nem se lembra do tanto que já recebeu do Senhor e só vai reclamar de Deus, desconfiando dele? Se essa for a sua situação, você vive no corredor da ansiedade. É ingrato. Nunca se lembra dos benefícios que recebeu do Senhor. Dirige-se a Ele só com reclamação. O Senhor está me tratando duro demais. O Senhor é isso, é um padrasto, tal. Então, banir, meu irmão, a ansiedade da vida, mediante esse remédio prescrito na palavra, é meio de se manter sempre firme no Senhor. E Paulo disse aos irmãos de Filipos, mantenham-se firmes no Senhor. Desse jeito aqui, com essas 4 razões que ele apresentou. Eu concluo dizendo o seguinte: você se sente firme no Senhor? Você está satisfeito com o nível de firmeza no Senhor que a sua vida apresenta? Se você está satisfeito, ótimo. Eu digo, continue assim, e mais aumentando. Porém, se não está, então se corrija imediatamente, porque sua vida está desequilibrada. Você não está firme no Senhor, sua vida está desequilibrada, está sem firmeza constante no Senhor. E isso é causa de grandes fracassos espirituais na sua vida. Grandes fracassos espirituais, eu lhe advirto. Deus lhe dá a instrução nessa hora para que você seja confrontado e se corrija. É esse o objetivo, é esse o propósito. Mas também para que você seja consolado, caso esteja fazendo certo. Ó Senhor, obrigado, porque é desse jeitinho que eu estou fazendo. Esse é o consolo. Ó Senhor, estou em falta. 2 pontos aí, está tudo ok, mas falta 2. Então, melhora esses 2. É para ter os 4. Os 4. Por isso que nós dizemos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Vamos baixar as nossas frontes e vamos orar. Nosso Deus, graças te damos pela tua palavra, que nos mostra tantas verdades, ó Deus, profundas, que são nos transmitidas pelo teu Santo Espírito, ó Deus, confrontando cada um de nós em pleno culto público de adoração ao teu santo nome. Obrigado por esse privilégio, Senhor, de sermos confrontados pela tua palavra. Confessamos nossas faltas, nossos erros. Confessamos, ó Deus, nossa falta de firmeza em muitas ocasiões. Confessamos, ó Deus, que estamos em falta com essas 4 razões apresentadas pelo apóstolo aqui. Se não as 4, pelo menos alguma delas, ou mesmo as 4, ó Deus. Pedimos que tu nos conduzas, ó Deus, à correção imediata. Porque nós não queremos estar com altos e baixos na nossa vida. Nós queremos estar continuamente firmes no Senhor. Porque é assim que eu devo ser. É assim que todos nós devemos ser. A igreja precisa de pessoas firmes no Senhor o tempo todo. Que a nossa firmeza não seja momentânea, passageira, mas que seja permanente, um modo de vida. Que sejamos crentes maduros, crentes que se espelhem na vida de Jesus, na vida dos apóstolos, na vida de todos os santos que imitaram o Senhor, que possamos imitar também, Senhor. Ajuda-nos principalmente, ó Deus, na moderação. Nós temos grandes problemas na reação, Senhor, como crentes. Muitas vezes agimos de forma correta, mas reagimos de forma errada, não glorificando o teu santo nome, pelo contrário, glorificando a carne e o diabo, trazendo vergonha ao teu nome, trazendo decepção a nós, fracasso pessoal. Ajuda-nos, ó Deus, a lidar com esse terceiro ponto da moderação. Também, ó Deus, queremos aprender de Ti, para que a nossa alegria esteja no Senhor e não nas circunstâncias, para que nós não dependamos, ó Deus, de ter dinheiro, saúde, trabalho, emprego, bens, casa,
E essas coisas, ó Deus, que os gentios se apegam. Embora estamos vivendo no mundo, ó Deus, não podemos ter os mesmos valores do mundo. Se a nossa alegria estiver no Senhor, seremos alegres permanentemente. E a nossa alegria, ó Deus, é fator de contágio. É fator de testemunho. É fator de levantar, Senhor, admiração àquelas pessoas que nos conhecem, que por muitas vezes sabem que estamos passando grandes depressões, grandes tempestades, mas mesmo assim mantemos alegria, porque a nossa alegria não depende das circunstâncias, mas depende do Senhor, e o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e por isso também a nossa alegria será permanente. Sejamos esses crentes, Senhor. Abençoa a nossa igreja querida, pequena, mas muito amada. Dá que sejamos mais e mais lutadores pela causa do Evangelho, que cultuemos, que evangelizemos, que nos reunamos para estudar a Tua Palavra, que prezemos a comunhão uns com os outros, Senhor, porque assim nos diz o primeiro ponto: manter a comunhão uns com os outros. Dá-nos uma semana, Senhor, na Tua presença, preserva as nossas vidas, Senhor, ajuda aqueles que vão viajar durante a semana, aqueles que estão enfermos. Abençoa a vida de Dona Raimunda, que está conosco nesta noite, Senhor, fortalecendo a sua saúde, a sua fé. Obrigado também por Rosemary, Senhor, que Tu tens levantado, Tua serva, pela reabilitação da irmã Malude. Lembra-te de Dona Terezinha, internada no hospital. Lembra-te da sua filha e do seu genro e sua neta que lhe acodem, Senhor. Fortalece-os na tua força, Senhor. E quanto a nós, dá-nos uma semana de testemunho na Tua presença, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.